Aleluia. Mais uma vez, irmãos, a paz esteja com todos, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem nos dado vitória, tem nos dado graça, tem nos dado força, amém, em todas as circunstâncias. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor, dos propósitos que Deus tem sobre a nossa vida, amém, querido? Em nome de Jesus, quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a estar orando, amém? A estar apresentando a nossa vida diante do Senhor, diante da presença do Pai, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, obrigado pelo teu amor. O que seria, Senhor, de mim, o que seria de mim se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia? Aleluia, Senhor. Quero te louvar, Pai, quero te louvar por tudo que o Senhor tem sido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para transformar vidas, para transformar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu povo, apresento, Senhor, a tua igreja, diante da tua presença, Senhor, aleluia, diante da tua grandeza, da tua bondade, da tua misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. Apresento o teu povo, aleluia, que nessa noite o teu povo seja, Senhor, aleluia, visitado, Senhor, pela tua presença, visitado, Senhor, pelo teu Espírito, a qual nós clamamos, Abba, Pai, aleluia. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, em tuas mãos, em tua presença. Te louvamos por esse momento, te louvamos por essa oportunidade, a qual, Senhor, nós sabemos que a tua palavra será ministrada, Senhor, a tua palavra será liberada, Senhor, aos nossos corações. Senhor, nós queremos, Senhor, abrir os nossos corações, preparar, Senhor, a nossa terra, em nome de Jesus, para que a tua palavra, como semente, venha frutificar sobre a nossa vida. Eu apresento a minha vida, a vida da minha esposa, eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que está nessa noite, Senhor, assistindo, Senhor, essa ministração, porque, Senhor, na verdade, Senhor, é um culto, em nome de Jesus, é um culto, onde a tua palavra é ministrada, onde teu Espírito tem liberdade. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, nessa noite de entrar nessa casa, entrar dentro desse lar, meu Deus, aleluia, Senhor, e fazer a tua vontade, o teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus. Espero que todos estejam bem, amém, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós, amém, irmãos? Essa é a convicção que nós devemos ter sobre a nossa vida, devemos ter sobre o nosso coração, de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está acontecendo lá fora, ele não tem poder, amém? De influenciar o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Então eu tenho certeza que Deus ele tem trabalhado de uma forma especial durante esses dias, a qual nós temos estado em casa, estado isolados, né, por causa de toda essa situação. Mas eu tenho certeza que, não só para mim, mas eu tenho certeza que para cada um de vocês, Deus tem trazido experiências, Deus tem trazido as suas revelações, a sua palavra, o seu propósito, amém, irmãos, sobre as nossas vidas. Então isso é o que alegra o nosso coração, amém, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vou colocar um louvor aqui, amém, em nome de Jesus, e a gente já vai entrar para a palavra, amém, aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, amém, queridos? Aí na sua casa, no seu lar, junto com a sua família, amém? Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem chamado a sua noiva. Deus tem chamado a sua igreja para perto, para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Eu entendo que nesses dias são dias de convocação, dias em que a igreja precisa se apresentar ao noivo, amém? Dias de convocação, dias intensos de convocação, onde o Espírito do Senhor tem clamado por uma intimidade, por um relacionamento profundo com a noiva, com a igreja, amém? E eu e você somos a igreja do Senhor, somos a noiva do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar a ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias, amém? No livro de Neemias, capítulo 1. Irmãos, eu me sinto privilegiado, porque com toda essa situação, com toda essa paralisação que está acontecendo lá de fora, Deus ele tem dado essa oportunidade ao meu coração
de estar buscando Ele, de estar me relacionando com Ele, de estar tendo tempo com Ele. E a melhor coisa é quando a noiva, que sou eu, se relaciona com o noivo, que é Jesus. Porque dentro de um relacionamento entre a igreja e Cristo, o Senhor Jesus, ele começa a ministrar o nosso coração, ministrar a nossa vida. E eu me sinto privilegiado, porque esses dias têm sido dias que o Senhor tem ministrado o meu coração. Eu reservei esse canto aqui, que alguns conhecem aqui dentro da nossa casa. Eu reservei esse espaço aqui para estar buscando de Deus, para estar lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, amém? E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração em relação a Neemias. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, amém? E o meu desejo, a minha oração é que você seja alcançado pela palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Neemias capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém, irmãos? Eu vou pontuar algumas coisas aqui nessa noite para mim, para você, para que nós possamos entender o propósito de Deus mediante a sua palavra para nossas vidas nessa noite, amém? Então o texto ele começa contando e relatando a história de Neemias, aonde Neemias se encontrava. E eu quero colocar algumas coisas aqui para mim, para você nessa noite, baseado nesse texto. Quem era Neemias? Quem era Neemias? Neemias, ele era um judeu, ele era filho de Acalias, embora seus pais já estavam mortos, mas ele tinha uma filiação. Ele era copeiro do rei e ele era confidente do rei Artaxerxes. Ele era confidente de um rei. Onde que estava Neemias? Então entenda comigo, Neemias ele era judeu, filho de Acalias, copeiro do rei e confidente do rei Artaxerxes. Onde estava Neemias? Neemias estava no palácio, nas fortalezas de Suzã. Ele estava seguro, ele estava protegido, sem necessidade alguma. Então Neemias estava em uma fortaleza, protegido, seguro e sem necessidade nenhuma. Nesse tempo a qual a palavra de Deus chega até Neemias,
A palavra de Deus vai falar que Neemias, ele recebe a notícia, através do seu irmão, da situação em que se encontra Jerusalém. E como é que se encontrava Jerusalém naquela época? Jerusalém se encontrava com os que sobreviveram ao cativeiro, eles estavam sofrendo e humilhados. As portas estavam queimadas, os muros que representavam fortaleza, segurança, estavam derrubados e destruídos. As portas que representavam as entradas de Jerusalém estavam totalmente queimadas. Nós vamos ver isso exatamente quando, no versículo 2, Anani, seu irmão, vai dizer: um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas a fogo. Vamos entender esse contexto, irmãos, porque nós precisamos entender quem era Neemias antes de Deus trazer essa revelação ao seu coração em relação à situação que Jerusalém se encontrava. Neemias, ele era apenas o copeiro do rei. E qual era o papel do copeiro do rei? O papel do copeiro do rei era servir o rei, ele era responsável pela copa, ou seja, pela cozinha, na parte de sucos, na parte de bebidas, e muitas vezes também até na parte de comida. Neemias era responsável diretamente em servir o rei. Então Neemias, ele era um simples copeiro. Embora era uma posição boa, mas ele era um simples copeiro do rei. E a Bíblia vai falar então que Neemias, ele recebe essa informação, ele recebe essa notícia através do seu irmão, porque a primeira coisa que acontece com Neemias é ele se preocupar em relação ao seu povo, em relação àqueles que haviam restado, aqueles que haviam sobrado, que haviam sido tirados do cativeiro, e é que agora estavam em Jerusalém, porém Jerusalém estava totalmente destruída, totalmente assolada, totalmente desamparada, e os que restaram estavam sofrendo, estavam padecendo, passando fome. E Neemias, ele recebe essa informação, e a Bíblia vai dizer então que quando Neemias, ele recebe essa informação do seu coração, a primeira coisa que Neemias, ele vai fazer, a primeira coisa que acontece com Neemias, ele senta e chora. Ele senta e chora. Ou seja, a estrutura física de Neemias, ela é chocada, porque ele precisa sentar, e a sua estrutura emocional o leva ao choro, o leva a ele derramar lágrimas pela notícia que ele recebe de Jerusalém. Uma coisa eu quero fazer uma pergunta para mim e para você, e nós precisamos dar uma resposta diante das situações a qual nós estamos enfrentando. Você tem chorado? Temos chorado? Temos sido misericordiosos? Temos sido pessoas compassivas, que olha a situação e nos prostramos diante de Deus e choramos diante de Deus,
e nos apresentamos diante de Deus para nos colocarmos no lugar daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo, Neemias ele recebe essa notícia. E a primeira coisa que ele faz, ele vai exatamente, ele senta e ele começa a chorar. Porque a notícia que ele recebe não é uma notícia boa, não é uma notícia agradável, não é uma notícia que trouxe alegria no seu coração, muito pelo contrário, foi uma notícia que trouxe tristeza na sua alma. Por que trouxe tristeza na sua alma? Porque Jerusalém estava sofrendo, Jerusalém estava padecendo. E nós vamos ver que no versículo 4, diz que quando ele ouviu essas coisas, sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, vamos entender, irmãos, vamos entender, igreja. Diante de uma má notícia, a primeira reação que Neemias teve, ele foi sentar e chorar. Mas logo depois, a Bíblia vai dizer então que ele passa dias orando e jejuando, se apresentando diante de Deus. Mas por que ele foi se apresentar diante de Deus? Ele foi se apresentar diante de Deus por causa da nação de Jerusalém. A nação de Jerusalém estava padecendo. Então, Neemias, ele se apresenta diante de Deus. Não é pecado nós chorarmos, não é pecado nós nos lamentarmos, mas é necessário que, mediante ao choro, mediante a tristeza, nós tenhamos uma atitude espiritual. E Neemias, ele passa a ter uma atitude espiritual. Qual é a atitude espiritual que Neemias tem? A atitude que Neemias tem é ele entrar em oração, é ele entrar em jejum, é ele entrar em clamor, em busca diante de Deus pelo povo que estava sofrendo. Ei, meu irmão, enquanto, aleluia, nós estivermos apenas nos lamentando das situações que estão nos cercando, das situações que nós estamos enfrentando, aleluia, se nós não tivermos uma posição espiritual, nada vai ser mudado. Não adianta muitas vezes a gente ficar reclamando, não adianta muitas vezes a gente ficar questionando, quando na verdade a nossa posição deve ser uma posição espiritual diante das adversidades. Nós, como igreja, precisamos entender essa verdade espiritual para a nossa vida, porque as pessoas, o mundo, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as coisas estão acontecendo diante da nossa face, mas, aleluia, nós não podemos nos igualar às pessoas que estão reclamando, que estão tendo atitudes negativas. Não, nós somos povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo escolhido, aleluia, e por nós termos sido escolhidos por Deus, nós precisamos ter uma atitude espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus, nós precisamos ter uma atitude espiritual. Neemias, ele entendeu muito bem isso, que o choro, ele lava a alma, mas era necessário ele ter uma atitude, era ele ter uma ação espiritual, aleluia, para que aquela situação fosse mudada, aquela situação fosse transformada. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que ele entra em oração, ele entra em jejum, ele começa a clamar a Deus por alguns dias. Veja, a notícia é ruim, o cenário é ruim, mas Neemias ele vai orar, Neemias ele vai buscar a Deus, Neemias ele vai buscar o conforto em Deus, a direção em Deus, a vontade de Deus para aquela situação. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que então ele começa a orar a Deus, ele faz uma oração a Deus,
E nessa oração, aleluia, quando eu li isso, eu falei, Deus, como o Senhor é poderoso, misericórdia e tremendo, porque nessa oração, no versículo, a partir do versículo 5, nessa oração, uma das coisas que ele aponta na oração diante de Deus é o pecado da nação, é o pecado do povo. Neemias, ele começa a orar, ele começa a jejuar, e na oração ele começa, aleluia, a apresentar o pecado do povo, o pecado da nação, tudo aquilo que eles haviam feito. Mas é tão interessante porque Neemias, ele está longe de Jerusalém. Neemias está aproximadamente 1.600 quilômetros distante de Jerusalém. E mesmo assim, Neemias, aleluia, ele se coloca diante de Deus, ele começa a orar a Deus, ele começa a buscar a Deus, e nessa oração, aleluia, ele tem um entendimento, aleluia, no seu espírito, porque diante das crises, diante das dificuldades, nós precisamos, aleluia, buscar o entendimento por que está acontecendo aquela situação, por que está ocorrendo aquela situação. E Neemias, então, ele identifica, aleluia, a causa, e ele apresenta diante de Deus. Então ele começa a orar a Deus, ele começa a pedir perdão a Deus, apresentando o pecado da nação, apresentando o pecado do povo. Ei, meu irmão, que nós precisamos entender, aleluia, que nós precisamos levar, aleluia, diante de Deus os pecados, os erros do povo, os erros da nação. Nós precisamos apresentar, pedimos perdão. Quando a Bíblia diz que nós somos, aleluia, o povo escolhido, quando a Bíblia diz que Deus colocou em nós o Espírito do Senhor, aleluia, Ele não colocou o Espírito do Senhor sobre a nossa vida, aleluia, para que nós pudéssemos fazer a nossa vontade. Não. Deus colocou em nós o seu Espírito, Deus colocou em nós a sua presença, Deus colocou em nós a sua autoridade, aleluia, para que nós pudéssemos ser, aleluia, canal de bênção, instrumento, aleluia, de autoridade para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmãos, aquilo que Deus colocou em minha vida, aquilo que Deus colocou em sua vida, não é para o seu próprio deleite, não, é para que a vontade do Senhor Jesus se manifeste na vida do povo, se manifeste na vida das pessoas, aleluia. Enquanto, aleluia, nós acharmos, aleluia, que nós somos os super-heróis, que nós somos as super-mulheres, super-poderosos, aleluia, Deus, Ele nos enche como vaso, derrama a tua unção sobre a nossa vida, derrama a tua autoridade sobre a nossa vida, e nós, aleluia, não a colocamos para fora, nós nos tornamos apenas como vasos emborcados, aonde a unção não é liberado. Ei, meu irmão, você precisa liberar essa unção que está sobre a sua vida, você precisa liberar essa unção que está sobre a sua cabeça, você precisa liberar essa unção que está sobre a sua vida. Neemias entendeu isso perfeitamente, aleluia. Por que ele entendeu isso perfeitamente, aleluia? Porque Deus tira ele de uma, aleluia, condição de copeiro, e coloca Neemias numa condição de intercessor. Quando, aleluia, Neemias ele se apresenta, aleluia, diante de Deus em oração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na oração de Neemias, aleluia, ele coloca, aleluia, o seu rei, Artaxerxes, diante da presença de Deus. Por que ele coloca o seu rei em oração? Porque no coração de Neemias já havia um desejo de renúncia. Que tipo de renúncia? Neemias estava dentro de um palácio, nas fortalezas de um palácio, na segurança de um palácio, comendo, aleluia, das comidas, comendo dos alimentos,
E aquilo até aquele momento para ele era muito cômodo. Mas aleluia, foi necessário, aleluia, que Deus tirasse Neemias do conforto. Ei, meu irmão, aleluia, saia do conforto e entra, aleluia, na vontade soberana de Deus. Saia do conforto, aleluia, e entre na vontade perfeita de Deus, aleluia, que Ele tem para a nossa vida. Neemias, ele entendeu isso. Então quando ele vai orar, ele faz também uma oração e apresenta ao rei, porque no seu coração já havia o desejo de renunciar, aleluia, renunciar o quê? Aquele estado de estar na segurança das fortalezas, aleluia, de Suzã. Por quê? Porque ele recebe uma notícia, aleluia, que o seu povo, aleluia, que a sua pátria, que a sua nação, aleluia, estava, aleluia, sem fortaleza, sem segurança, destruída, derrotada, aleluia, sem esperança. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, aleluia, diante de toda crise, diante de toda dificuldade, diante de todo caos, Deus sempre vai levantar, aleluia, um restaurador, aleluia, um restaurador. Deus vai sempre levantar um restaurador de brechas. Então Deus levanta Neemias. Deus levanta Neemias, aleluia. Então Neemias, ele sai daquela condição de servir o rei, sai daquela condição de servir, aleluia, o rei como copeiro, e agora ele entra numa condição de renúncia do seu próprio eu, das suas próprias vontades, aleluia, não querendo mais, aleluia, que a sua vontade fosse feita, não, mas agora ele queria, aleluia, entrar, aleluia, num ambiente de renúncia, aonde ele iria viver os propósitos de Deus, aonde ele iria viver as vontades de Deus, aonde ele iria viver os planos de Deus, aleluia. Então ele renuncia toda aquela segurança, aleluia, que aquele império, aleluia, liberava sobre a vida dele. Então ele sai daquela condição, ele renuncia, aleluia, e a Bíblia vai dizer então que ele chega, aleluia, diante do rei. Oh meu Deus, ele chega diante do rei, no seu coração, no seu espírito já havia uma renúncia de não estar durante um período da sua vida mais dentro dos palácios. Não. Nessa passagem, lá no versículo 11, ele vai dizer assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele estava falando, aleluia, do rei Artaxerxes. Ele estava orando porque no coração dele já havia o desejo de retornar a Jerusalém, de ir embora para Jerusalém, porque Jerusalém estava assolada, Jerusalém estava destruída. Então, o que ele faz? Ele chega diante do rei para servir o rei. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Entenda bem, irmãos. Neemias, ele se apresenta diante de Deus, diante do rei, para levar o vinho, para levar o vinho diante do rei, para levar o vinho. E nós sabemos que muitas vezes o vinho representa alegria. Só que agora Neemias, ele se apresenta diante do rei, o seu coração está triste. Mas Neemias, aleluia, ele é um homem sincero, ele é um homem temente a Deus. E por ele ser um homem temente a Deus, ele é respeitado dentro do palácio. Ele tem o respeito do rei. Então o rei, quando enxerga Neemias, o rei diante dele pergunta por que ele estava triste.
Olha no versículo 2 do capítulo 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha o relato que ele dá para o rei. Ele fala: rei, eu tenho prazer, eu te sirvo todos os dias, eu sou copeiro, meu papel é te servir todos os dias, com o melhor vinho, com a melhor bebida, porém o meu coração está triste. E aí o rei vai perguntar: por que você está triste? Aí então ele declara: eu recebi a notícia que a cidade dos meus pais, a cidade do meu povo, estava destruída, estava assolada. E aquilo trouxe tristeza no coração de Neemias. Então ele vai dizer, o rei diz para ele: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então veja só, Neemias, ele abre mão, ele renuncia ao seu direito de estar dentro do palácio. E agora ele quer ser instrumento de reconstrução para uma nação. Neemias, ele quer ser instrumento de restauração para uma nação. Então ele se apresenta diante de Deus, diante do rei, e ele vai falar com o rei. E o rei, por respeitar Neemias, ele dá liberdade para Neemias voltar a Jerusalém. E não só dá liberdade para Neemias voltar a Jerusalém, como também ele libera cartas para que outros reis, para que outros governos, para que outros governantes pudessem ou ajudar na reconstrução de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós entramos no centro da vontade de Deus, quando nós, aleluia, decidimos renunciar à nossa própria vida, renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, em prol da vontade de Deus, Deus, aleluia, Ele não só te conduz na jornada, como também Ele levanta pessoas para estar ao seu lado. Deus, aleluia, sempre vai levantar pessoas para estar ao seu lado. Por mais dificuldade que seja, por mais doloroso que seja, Deus sempre vai levantar pessoas para estar ao seu lado. E o que eu acho interessante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é que Neemias, ele coloca o seu coração diante do rei. Ele coloca o seu coração diante do rei para fazer a vontade de Deus, para fazer e estabelecer o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Aleluia, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava sofrendo, o povo estava triste, o povo estava desanimado, o povo não tinha forças
para recomeçar. E foi necessário que Deus enviasse um homem de longe. Foi necessário que Deus levantasse um homem de longe, aleluia, para que pudesse, aleluia, estender as mãos para aquele povo que estava caído, que estava assolado. É necessário, irmãos, que nós entendamos que Deus quer levantar a nossa vida. Deus quer usar a nossa história. Deus, aleluia, quer usar as armas, aleluia, que Ele mesmo colocou sobre as nossas vidas, para que as armas que Ele colocou em nossas vidas sejam instrumentos, aleluia, de restauração, instrumentos, aleluia, de transformação, instrumentos de resgate, aleluia. Ah, meu irmão, como que eu tenho, aleluia, visto nesses dias os propósitos de Deus sendo estabelecidos sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a face da terra. Mas é necessário que nós, como o povo, nós como igreja, entendamos, aleluia, que Deus, aleluia, está preparando a sua igreja, está preparando o seu povo, aleluia, para que o seu povo seja instrumento, aleluia, de restauração, instrumento de misericórdia, aleluia, instrumento, aleluia, onde aquele que está caído, onde aquele que está, aleluia, desanimado, ele vai ser levantado, porque, aleluia, você e eu, aleluia, como igreja, nós vamos estender a mão, aleluia, nós não vamos olhar para os defeitos, nós não vamos olhar, aleluia, para as causas, não, aleluia, mas nós vamos olhar para a solução, e a solução é o Espírito, aleluia, dentro de mim, é o Espírito dentro de você, nos capacitando para uma obra poderosa, para uma obra gloriosa na presença do Senhor. Entenda isso no teu espírito nessa noite, aleluia. Ei, meu irmão, aleluia, é tempo de nós, aleluia, como igreja, renunciar, aleluia, algumas coisas que têm nos prendido. É tempo, aleluia, de nós como igreja, de nós como a noiva do Cordeiro, aleluia, renunciar algumas coisas que têm nos prendido, de viver a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida, de viver os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus, aleluia, Ele quer fazer, Ele quer realizar, mas Ele precisa de uma igreja, aleluia, de uma igreja firme, de uma igreja forte, de uma igreja, aleluia, cheia da presença dEle, de uma igreja, aleluia, que, aleluia, não vai olhar para trás, não vai olhar para as dificuldades, não vai olhar para os problemas. Ei, meu irmão, você é essa igreja, você é esse povo, aleluia, você é escolhido por Deus. Entenda isso nessa noite, entenda isso nessa noite. Neemias, ele precisou renunciar. Neemias, ele precisou sair do conforto, sair daquela situação. Neemias precisou sair da segurança, aleluia, para se colocar na brecha pelo povo, por uma nação. Ei, meu irmão, o que é mais interessante, aleluia, quando eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, meu irmão, no capítulo 2, quando diz assim, no mês de Nissan, aleluia. Você sabe o que significa o mês de Nissan no calendário judaico? Você sabe o que significa o mês de Nissan no calendário judaico? É referente ao mês de março e o mês de abril. Olha, irmão, isso é uma revelação tremenda. Você entende, irmão, que no mês de março, nós estamos exatamente no mês entre março e abril, aleluia. Entenda, irmãos, aleluia, que Deus está levantando pessoas, Deus está capacitando pessoas, Deus está enchendo pessoas do teu espírito, aleluia. Deus está enchendo pessoas da sua vontade, aleluia, do seu propósito, aleluia, para que outros sejam resgatados, para que outros sejam transformados. Quando eu comecei a estudar, aleluia, sobre isso, eu falei, uau, meu Deus, como isso é poderoso, porque é exatamente no mês judaico, entre março e abril, aleluia, que Neemias se levanta, Neemias se posiciona, aleluia, irmão, para ser instrumento, aleluia, do poder de Deus, para transformação de vidas, para transformação de situações. Ei, meu irmão, você quer ver, aleluia, a nossa nação transformada, você quer ver a nossa nação, aleluia, abençoada, aleluia. Ei, pare
de reclamar, para de murmurar, aleluia. Entra na porta do teu quarto, fecha a tua porta, aleluia. Comece a buscar a Deus, comece a clamar a Deus, seja intercessor, aleluia. Seja, aleluia, reparador de brechas, aleluia, porque Deus, aleluia, ouvirá a tua oração, ouvirá o teu clamor, ouvirá, aleluia, e trará respostas para a sua vida. Mas é necessário que nós renunciamos algumas coisas sobre a nossa vida. É necessário que nós deixemos de lado algumas coisas sobre a nossa vida. Mas é tão difícil renunciar. Não, irmão, não é fácil renunciar. Renunciar dói. Renunciar custa. Renunciar traz dor. Mas aleluia, quando nós entendemos, aleluia, que o chamado de Deus é maior na nossa vida, que o propósito de Deus é maior na nossa vida, aleluia, nós criamos coragem, aleluia, em Deus, para renunciar qualquer coisa, para renunciar situações, para renunciar problemas que nos afligem, para viver a vontade de Deus. Neemias foi tirado do seu conforto. Nesses dias Deus vai tirar pessoas de confortos. Eu creio nisso, porque é a palavra de Deus. Porque Deus, Ele precisa, Deus, Ele quer fazer algo, aleluia, sobre a nação. Deus quer trazer uma restauração sobre a nação, aleluia. Mas é necessário que pessoas, aleluia, entendam isso no seu espírito, aleluia, e se coloquem na brecha, e se coloquem na vontade de Deus. E o que é mais, aleluia, mais interessante, irmãos, aleluia, que Jerusalém, ela estava tanto destruída fisicamente como espiritualmente. Jerusalém fisicamente estava derrubada, os muros caídos, as portas queimadas, mas não havia mais adoração, não havia mais adoração, não havia mais, aleluia, cânticos, não havia mais intercessão, não havia mais busca, não havia, aleluia, aleluia, não, e Deus precisava levantar alguém. Oh, meu irmão, entenda isso nessa noite. Deus quer levantar a tua vida, Deus quer levantar a nossa vida, para que seja resgatada a adoração, para que seja resgatada, aleluia, o clamor, o louvor sobre a nação. O que você decide, o que você vai decidir? Ficar no conforto? Ou você vai se colocar na brecha como Neemias? Quando Neemias coloca-se na brecha, a Bíblia vai dizer, irmãos, eu vou deixar para você ler depois, mas quando você começa a ler, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 11, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Neemias, então, ele toma uma atitude, ele vai para Jerusalém, e ele vai inspecionar os muros, ele vai ver como é que está a situação mesmo de Jerusalém, ele vai visualizar com os seus próprios olhos. Quando ele visualiza a situação, realmente ele vê aquela situação, os muros caídos, as portas, os muros que representavam fortaleza, segurança de Jerusalém, as portas que representavam as entradas de Jerusalém, agora estão totalmente destruídos, queimados, derrubados. Então ele vai fazer o quê? A Bíblia vai dizer no versículo 11 do capítulo 2, vai dizer que ele chega diante de Jerusalém, ele vai e olha para aquela situação, mas uma coisa ele faz. Ele revela a situação para o povo, mas ele anima o povo, ele encoraja o povo, ele traz ânimo para o povo. A situação era uma situação triste, era uma situação de choro, aleluia, mas Neemias, ele foi colocado naquele lugar, naquela situação, aleluia, para ser um encorajador, para ser um homem de Deus, aleluia, que ia trazer um novo ânimo sobre o povo. Ei, meu irmão, você é aquele que Deus
tem te levantado para trazer um novo ânimo para o povo. Você é aquele que Deus tem levantado para trazer uma nova alegria para o povo, uma nova unção, aleluia, fresca de Deus, aleluia, uma nova, aleluia, presença de Deus, um novo tempo de Deus, aleluia, o que Neemias estava querendo dizer para aquele povo, aleluia. No versículo 17, acompanha comigo. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora ele convoca o povo: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele convoca o povo, mas veja que primeiro ele se coloca na brecha, veja que primeiro ele renuncia à sua vontade, depois é que ele convoca o povo para estar com ele. Ei, meu irmão, primeiro precisa começar de alguém, e Deus quer começar por você, Deus quer começar por mim, aleluia, amém? E quando nós nos colocarmos na brecha, Deus, aleluia, colocará pessoas ao nosso lado, aleluia, para somar, aleluia, na reconstrução, meu irmão. Nós queremos ver uma nação, aleluia, reconstruída, transformada, abençoada. Nós queremos, aleluia, que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, aleluia, desfrutem, aleluia, de tudo aquilo que Deus vai fazer. Mas é necessário que eu e você nos coloquemos na brecha agora. É necessário que eu e você entendamos o propósito de Deus agora. Enquanto nós ficarmos, aleluia, na acomodação da nossa vida, aleluia, de que está tudo bem, de que está tudo bem, irmão, nada vai mudar. A verdade é essa, a realidade é essa. Por quê? Porque nós fomos chamados para ter uma visão espiritual das coisas. Nós fomos chamados para ter, aleluia, oh irmão, uma ação que vai trazer transformação. Aí a Bíblia vai dizer que então o povo se anima para estar com Neemias. E aí então, a partir do versículo, do capítulo 3, começa a distribuição do trabalho. A distribuição do trabalho era para um propósito. Para que houvesse reconstrução, para que houvesse restauração. Você está entendendo, irmão? A unidade, ela faz isso. Muitas vezes nós vemos a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra vivendo como tribo, quando na verdade Jesus nos chamou para viver como reino. Jesus nos chamou para viver como um reino, uma unidade, mas muitas vezes a igreja do Senhor está vivendo como tribo, cada um procurando os seus próprios desejos, fazer as suas próprias vontades, os seus próprios interesses, aleluia. Mas eu e você não, aleluia. Eu e você estamos sendo, aleluia, alistados, aleluia, chamados, aleluia, escolhidos, aleluia, para andarmos em unidade. O cabeça é Cristo e o corpo somos nós. Cada membro do corpo tem uma função diferente, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo, irmão. Entenda isso, você que está nessa noite, nessa live. Ei, meu irmão, o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. O propósito é agradar o coração do Pai, o coração do Abba. Vamos agradar o coração do Abba, irmãos. Aleluia. A maior prova de renúncia, irmãos, é Jesus. Abra comigo aí, acompanha comigo. Filipenses. Abra aí, irmãos. Já estou terminando, mas abra aí. Eu não posso deixar de falar esse texto. Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante aos homens. Ei, irmão, Deus deixou, aleluia, Jesus deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, aleluia, toda a sua divindade, sua natureza divina, aleluia, para estar comigo e contigo. Ele se fez servo, ele não buscou os seus próprios interesses, ele não buscou as suas próprias vontades, não, lá em João vai dizer que ele veio fazer a vontade do Pai. Ei, meu irmão, Jesus, aleluia, nos chamou para sermos, aleluia, filhos, e filhos obedientes, filhos que façam, aleluia, a vontade do Pai. O maior exemplo de renúncia foi Jesus. Ele renunciou tudo, irmãos, por amor a mim, por amor a você, para que eu e você, aleluia, tivéssemos a oportunidade de sermos restaurados, transformados e viver uma nova vida. E agora, aleluia, nós, vivendo uma nova vida, somos instrumentos de Deus para que outras vidas sejam transformadas. Seja esse instrumento de Deus. Seja esse homem, essa mulher que vai, aleluia, adiante de Deus, não adiante, diante de Deus, buscar a sua vontade, o seu propósito, para o povo, para a nação, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que estão ao seu redor, amém? E nós conhecemos a história. Se levantaram muitos opressores para tentar impedir, aleluia, o propósito de Neemias. Neemias, ele continuou e seguiu forte e firme no seu propósito. Porque Deus era com ele, Deus estava com ele. E a Bíblia vai dizer que os muros são reconstruídos em 52 dias, recorde. Por causa da vontade de um homem em ver uma nação restaurada, reestruturada novamente, irmãos. Deus usa pessoas para ser instrumento do seu poder e da sua autoridade para que vidas sejam transformadas. Seja esse homem, seja essa mulher, seja esse jovem, seja esse adolescente, seja, aleluia, essa pessoa que Deus quer levantar nesses dias. Deus está convocando os seus para se colocar na brecha pelo um povo que está sofrendo, pelo um povo que precisa de socorro, e o socorro vem do Senhor. Deus instituiu a igreja como autoridade espiritual sobre a terra, e você é a igreja do Senhor, amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. Que você que porventura está sem força, parado, não tem conseguido, aleluia, se levantar aí, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai ao seu encontro nessa noite, ela vai ao seu encontro para que Deus, aleluia, seja, aleluia, o teu ajudador. Se levante dessa condição, se levante dessa situação, aleluia, porque Jesus, ele veio ao meu e ao seu encontro, para que eu e você vivêssemos uma nova vida, uma nova história.
Então não se permita ficar nessa situação de derrota, nessa situação de destruição. Não. Mas existe um Deus, existe um Cristo, existe um Senhor, aleluia, que tem todo poder e autoridade para te levantar dessa condição de monturo, dessa condição, aleluia, de vergonha, e te trazer, aleluia, para viver como filho, para viver como príncipe, para viver como princesa do Senhor. Em nome de Jesus, amém, querido? Eu quero orar com você nesse momento, eu quero encerrar, amém, mas eu quero orar com você. Você que está aí do outro lado, que precisa ser restaurado, que o Espírito Santo te levante, aleluia, que o Espírito Santo visite a tua casa, visite o teu lar, visite, aleluia, o teu quarto nessa madrugada, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, aleluia, tem levantado um povo, Senhor. Aleluia. Levantado um povo, estabelecido um povo para viver o teu propósito, a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor, que sejamos esse povo, que sejamos essa igreja, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, que vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão caídos, destruídos, sem força alguma. E que o Espírito do Senhor, que, Senhor, habita em nós, Senhor, nos capacite, aleluia, nos condicione, aleluia, a estender a mão para aquele que precisa. Em nome de Jesus, nós declaramos restauração sobre essa nação. Nós declaramos, Senhor, aleluia, que as fortalezas malignas, em nome de Jesus, sobre essa nação caia por terra. Nós, Senhor, profetizamos como igreja do Senhor, que haverá, Senhor, restauração sobre essa nação, assim como Neemias, Senhor, aleluia, trouxe restauração sobre Jerusalém. Nós queremos declarar, profetizar em nome do Senhor Jesus, que, Senhor, haverá transformação e restauração sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. E nós, aleluia, viveremos, Senhor, e veremos com os nossos olhos os teus milagres se cumprindo sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Que aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, amém? Aleluia, te orientando, te conduzindo para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Porque Deus, Ele tem um propósito sobre a sua vida. E é um propósito muito poderoso, aonde o nome do Senhor Jesus sempre será glorificado, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Sempre o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Tenha um final de noite abençoado, de paz. Que o Espírito Santo visite o seu lar nessa madrugada. Que o Espírito Santo visite, aleluia, a tua casa nessa madrugada. Visite os teus nessa madrugada, em nome de Jesus. Aleluia. E que, aleluia, amanhã seja um novo dia, uma nova história para a tua vida, em nome de Jesus. É isso que eu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus, aleluia, resplandeça sobre ti, aleluia, a tua glória, a tua luz, a tua presença, que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.